A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas queridas irmãs Déboras. Estamos nesse dia para recebermos do Senhor, nesse dia 10, mais um devocional com esse tema tão instigante. A quem enviarei? Que maravilha, não é, irmãs? E aqui a gente tem, então, o texto de Isaías 6. E vamos estar, assim, pensando no texto de Isaías 6, de 1 até 9. Então, nós vemos que ocorre aí nesse texto o chamado do Senhor para o profeta. Mas nós precisamos entender que não somente Isaías foi chamado, mas nós, como algumas irmãs já fizeram seus devocionais e enfatizam, nós também somos chamadas. E aqui em Mateus 28:19, Jesus nos deixou esse chamado registrado nas Escrituras. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, nós percebemos, irmãs Déboras, que há em nós um chamado, que há sobre a Igreja de Jesus um chamado para cumprirmos a missão do Senhor. E eu creio também que o próprio Isaías, antes mesmo dessa grande experiência, ele já tinha uma consciência, uma ideia do seu chamado. Entretanto, tanto ele como nós precisamos nos achegar mais, como ele precisou, nós também precisamos nos achegar mais à intimidade com nosso Deus, para que ele possa nos revelar melhor, com mais detalhes, o nosso chamado. Eu acredito e sei que Deus está nos chamando para a intimidade maior, porque há coisas, há detalhes que Ele quer nos revelar e que precisa estar conosco, né? Precisa estar conosco no secreto, irmãs, no secreto. E aqui a gente vê que o profeta estava no templo e tudo indica que estava num momento de secreto com Deus. Dá a entender que estava ferido, inclusive, em seu coração, pela morte do rei Uzias, porque, segundo a tradição rabínica, Isaías vivia no palácio, no tempo de Uzias e Joás. Era nobre e não nos espanta de que naquele tempo ele estivesse triste pela morte daquele rei tão contrito a Deus e que, quando se viu engrandecido, resolveu se colocar como sacerdote e trouxe para si mesmo uma maldição. Viveu até o fim dos seus dias leproso, morreu. E é interessante que o capítulo, não é? Ele inicia mostrando um fato triste. A chamada de Isaías está atrelada a um fato triste. No ano em que morreu o rei Uzias, triste, né, no sentimento do profeta. Mas, queridos ou queridas, e queridos também, que homens vão estar ouvindo também esse nosso devocional, com tristeza ou alegria, devemos buscar intimidade, com sinceridade com o Senhor. Às vezes a gente busca intimidade, mas não com sinceridade, com reservas. E a gente percebe que Isaías não teve reservas. E é dessa forma, e dessa forma, queridos, o chamado se torna mais claro, porque Deus quer chamar, Deus já chamou e quer renovar esse chamado, só depende da nossa posição. Quando entramos na posição tal como Isaías, vamos entender que
quando Deus chama, ele se dá a conhecer. E aqui no versículo de 1 a 3 do capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 asas cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, nessa intimidade, Deus se deu a conhecer a Isaías, e é na intimidade que a gente vai conhecendo, irmãos, a palavra começa a ser revelada no nosso interior, no nosso sonho. A palavra vem para o nosso coração quando participamos, estamos no culto, quando estamos louvando, porque nós estamos indo para a intimidade, buscando a intimidade com o Senhor. Então, quando buscamos a intimidade, estamos na posição. O Deus que chama, capacita. Versículo 5, Isaías disse: então disse eu, ai de mim, que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então Deus estava dizendo a Isaías: olha, seu pecado já foi purificado, agora quero que você entenda que os seus lábios também foram purificados. Tu tens a capacidade de abrir a tua boca e de saber que eu estou falando através dela. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Meu querido, minha querida, se você está se sentindo sem capacitação, busque mais a intimidade com o Senhor. Renove a sua fé e se ponha diante de Deus, porque com certeza Ele vai te surpreender. Mas quando Deus chama, também Ele aguarda a nossa resposta para conferir a tarefa que tem para nós. É interessante, no versículo 8 e 9 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. A tarefa foi dada, a tarefa foi bem explicada para Isaías, e Deus quer nos explicar com detalhes o nosso chamado. Vamos estar buscando esse chamado, porque vocês vejam que Deus esperou primeiro que Isaías desse uma resposta, quando ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós precisamos dar resposta ao Senhor. Meu Deus, não vou fazer tua obra com preguiça, não vou fazer tua obra, Senhor, achando que já basta. Não, eu vou fazer tua obra, Senhor, dando de mim tudo o que eu puder. Mas eu sei, ó Deus, que não vou estar sozinho. Como Jesus disse no chamado de Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um beijo no coração, queridas. Queridos, desculpe porque falei um pouquinho a mais, mas não tinha como falar menos nesse texto. Que Deus continue nos fortalecendo. Um dia de vitória. Amém.